Olá, meus meninos do primeiro ano, tudo bem? Seu tio gostaria de continuar a aula que nós fizemos e falar sobre arte. Lembra que a gente está com um caderno novo, aquele maravilhoso que eu mostrei para vocês? Maravilhoso! Vamos dar uma pausa, pega o material aí para seu tio. E nós estamos na página 79 e na página 80, lidando com arte e imagens, espaços de representação, conflito e intervenção social. E fizemos a pergunta: na arte há espaço para todos? E questionamos, né, que no Brasil a gente sempre tem uma história e estuda na história da arte os europeus. A gente sempre fica ligado aos benditos dos europeus, principalmente os grandes conhecidos pintores, né, conhecidos artistas, conhecidos bailarinos, e a gente vai lembrar sempre de, vamos pegar aqui do século XIX, século XX, Pablo Picasso. Picasso era branco, tinha uma representação bem europeizada e tal, apesar de bem vanguarda e inovadora. Vamos imaginar aqui Salvador Dalí, outro cavalheiro bem branco, né, que também fazia tudo bem voltado para essa questão europeia, a arte eurocêntrica. Vamos pensar num outro aqui, Matisse, vamos pensar aqui em Bosch, vamos pensar aqui, gente, se a gente vai para música, Mozart, branquinho, Chopin, branquinho, Beethoven, branquinho, Heitor Villa-Lobos no Brasil, branquinho. Poxa, será que não teve ninguém de cor negra que fez arte, música clássica? Será que não fez pintura de vanguarda nesse mundo? Gente, como nós desprezamos, né? Nós não temos o conhecimento porque, de modo geral, não se estuda essa arte no Brasil. Parece que sempre houve um preconceito com relação aos artistas negros que pintaram, produziram boa música e produziram arte de altíssima qualidade. A gente desconhece, né, pequenos? Poxa, precisamos conhecer. Aqui na página 80 a gente vai ter o Abdias Nascimento. Vocês já devem ter lido na última aula, se não leram, leiam, tá? Página 79 e 80. Quem foi Abdias Nascimento? O Abdias Nascimento é um dos criadores do Teatro Experimental do Negro. O que ele pensou? Ele disse assim: não tem como um negro fazer teatro no Brasil. Veja, ele criou em 1944. Então ele pensava assim: como que nós vamos conseguir fazer teatro no Brasil? Parece que não nos chamam nunca para os papéis. Não chamavam mesmo, porque o teatro que se fazia no Brasil era um teatro todo ele da Europa. A gente via grandes peças europeias e reproduzia nos nossos palcos aqui no Brasil. Então reproduzia, vamos imaginar, assim, gente conhecida de vocês, Molière, que é francês, Shakespeare, que é inglês, dentre outros grandes criadores do teatro. E a gente sempre imitava esses criadores europeus. E quando é que aparecia um personagem negro nessas peças? Em nenhum momento. Mas tinha problema se por acaso nós colocássemos num personagem alguém negro? Não teria nenhum problema. Mas chamavam? Não chamavam. Então o Abdias Nascimento disse assim: então eu vou criar meu grupo teatral para negros, para a gente poder mostrar que nós também temos a mesma qualidade artística de interpretação como qualquer outro ator. E ele é um dos grandes e importantes do teatro brasileiro. Abdias Nascimento e negro. Seu tio vai fazer pergunta para vocês. E vocês que conhecem pouco de teatro, né? É uma pena. Seu tio faz anos que não faz, está difícil de a gente começar a fazer. Agora que o teatro aqui em Muzambinho está ficando pronto, a gente poderia produzir grandes espetáculos, mas a pandemia segurou a gente um bocadinho, né? Seu tio estava fazendo uma peça, veja, por acaso eu estava fazendo uma chamada A Visita da Velha Senhora, de um autor austríaco. Branco, tio Fábio, branco. Então a história se passa na Áustria? Se passa, todo mundo branco, todos com nomes austríacos, e a peça austríaca. E os atores que você escolheu? Negros. Tá? Então no grupo do seu tio nós tínhamos quantos moços negros? 3 moços negros. Num espetáculo com 10 atores, 3 deles eram negros. Você fez questão de escolhê-los? Não,
não, eles que escolheram fazer teatro. Vamos fazer teatro? Vamos fazer teatro. Tem espaço para mim? Tem espaço para mim. A peça é austríaca, se passa lá, pode se passar ou não. Qual é a importância? Nenhuma importância. Agora, vamos a algo que vocês conhecem bem. As novelas brasileiras, os filmes brasileiros. Será que os atores negros estão tendo espaço? A gente tem um comecinho aí, né? A gente tem um princípio. A gente tem visto nas novelas, nas séries brasileiras, o Lázaro Ramos, a gente tem visto a Thaís Araújo, a gente tem visto a Thaís Araújo, a gente tem visto o Lázaro Ramos. Seu tio irônico, hein? Irônico. Porque tem muito pouco espaço nas novelas, nas séries e no cinema brasileiro para os atores negros, para os artistas negros. Mas tem diretores, né? Tio Fábio que fica atrás da câmera. Gente, tem diretor negro não. Nem no cinema, nem na televisão. A gente tem raramente alguns diretores que fazem documentários, etc. Porque, na verdade, a gente sempre pensa nesses diretores de cinema. A gente vai pensar no Arnaldo Jabor, a gente vai pensar no Glauber Rocha, grandes diretores de cinema, a gente vai pensar nos escritores de novela, nos diretores das novelas, todos brancos. Então, a representação de artistas negros no teatro e na televisão brasileiros, eles estão em poucos números, né? Pouca gente. A gente conheceu muito pouco. Seu tio deu 2 exemplos aqui para ser cínico, claro, irônico, claro. Existem outros atores negros. Mas vamos ver os papéis que eles representam? Deixa o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo no cantinho ali, só um pouquinho, para a gente falar dos outros atores negros que a gente tem visto nas novelas. Principalmente agora que tem reprisado algumas novelas e muitos no canal Viva. Se vocês tiverem TV paga em casa, vocês vão ver. Os atores negros representavam apenas empregados, né? Empregadas domésticas, motoristas, ou a novela era de época e eles eram representados como escravizados. Agora, um papel assim importante, que ele é um protagonista, que ele é o personagem central, que a vida está em volta dele, difícil, gente, muito difícil de ver. A gente teve poucos exemplos. A gente teve uma novela que foi a primeira que teve uma protagonista negra no Brasil, Thaís Araújo, fazendo uma novela chamada Da Cor do Pecado. Não sei se vocês se lembram, nem se vocês tinham idade para isso, mas a novela se repete, talvez vocês possam ter visto. E a gente teve pela primeira... Gente, presta atenção, nós estamos falando em século XXI, pela primeira vez a gente tem uma protagonista negra, mas eu estou falando assim, já tivemos protagonista negra. A própria Thaís Araújo fez Chica da Silva, que é a história de uma escravizada brasileira lá no século XVIII. Agora, protagonista, sem ficar falando sobre a ideia de que ela é a parte na sociedade, etc. Não. Pela primeira vez, essa novela trouxe uma protagonista, uma atriz principal, uma personagem central negra, e não se falava nisso. Que ela mantinha lá sua história, suas relações, seus amores. E, aliás, ela era apaixonada pelo Reinaldo Giannichini na história. Eram 2 irmãos, tal. Tinha o Paco e o... meu Deus do céu, o nome do outro eu não vou lembrar, mas eram brincando com os deuses Baco e Dionísio. Mas eram esses personagens interpretados pelo Reinaldo Giannichini e a Thaís Araújo, pela primeira vez, protagonizando uma novela e sendo uma moça negra. Raro, né, pequenos? Como é raro isso? A gente no cinema vai encontrar pouquíssimos atores. Os americanos estão um pouco mais adiantados que nós, que a gente tem visto no cinema. Nós vamos ver Will Smith, né, fazendo tantos papéis, Wesley Snipes, o Fishburne, Lawrence Fishburne e outros negros interpretando personagens como protagonistas e fazendo um imenso sucesso nos Estados Unidos. No Brasil a gente ainda tem muito pouquinho. Então a gente tem que fazer esses questionamentos sempre. Será que não é hora da nossa sociedade, que é formada por maioria de nós somos, se não negros, somos miscigenados, né? Somos pardos. Então a gente está imaginando um Brasil que parece muito esquisito.
A gente está vendo sempre aquelas atrizes branquinhas, né? Sempre os atores branquinhos. Eles representam o Brasil? Estranho, né? Só os branquinhos. Aí você vai pegar aquela menina bonita, Rui Barbosa. Se eu te esquecer o primeiro nome dela, poxa vida, Mariana Rui Barbosa? Marina, acho que é Marina Rui Barbosa. Ruivinha. E aí ela faz um sucesso porque ela é branquinha e ruivinha. A cara do povo escocês, né, gente? Cadê a cara do povo brasileiro? Essa menina não representa o povo brasileiro. Como é que a gente assiste uma novela vendo sempre essa mocinha ruivinha fazendo as protagonistas? Cadê as moças negras, os rapazes negros fazendo protagonistas no cinema, na novela, na televisão? Cadê, gente? Não estamos achando não, né? Questionem, pequenos. Precisamos verificar isso nesse país. Alguma coisa está errada nesse país. Gente, nós estamos falando de arte, mas a gente pode imaginar, por exemplo, lá no Liceu. Todo mundo se considera branco, né? Quantos moços lá são considerados negros? Estou falando de cor de pele. Eita, tem poucos, né, pequenos? Então a gente vê que a nossa sociedade está muito mal distribuída. Seu tio deu o exemplo do Liceu, mas é para que vocês percebam que parece que na arte também é isso. A elite domina. Então a gente tem que tomar muito cuidado e ter grandes conhecimentos do passado, do presente, do que está sendo feito em prol dessas causas artísticas e culturais e em todas as relações sociais também, certo, pequenininhos? Nós vimos o Abdias Nascimento criando o Teatro Experimental do Negro em 1944. A gente ainda vai ver Rubem Valentim, que é um pintor baiano, também falando sobre a questão de construtivismo, sobre as matrizes africanas. Nós temos... gente, eu queria dar uma dica para vocês. Que pena que a gente não está podendo viajar agora. Mas quando a gente puder viajar, eu queria que vocês fossem a São Paulo, num dos museus mais lindos que eu já vi na minha vida. Eu já fui algumas vezes lá e toda vez que vou a São Paulo, se posso, dou um jeito de ir no Museu da Arte Africana, que fica no Ibirapuera, no Parque do Ibirapuera. Então eu gostaria muito que vocês um dia fossem lá e vissem a produção dos negros em todos os tempos da história, de África e do Brasil. Mas é de uma beleza. O problema é que seu tio vai sempre muito correndo a São Paulo. Eu queria, assim, tirar 3 dias para ver tudo que tem lá de tão maravilhoso que é aquele museu. Então, vocês indo a São Paulo, vão verificar a grandiosidade da arte dos negros pelo mundo e aqui no Brasil. Certo, pequenininhos? Então, a gente vai falar também... aqui está falando do terceiro sujeito, o Dalton Paula, que fez aquela obra que a gente trabalhou na última aula. Aqui, na página 81, nós temos mais alguns cavalheiros, mas o seu tio vai deixar para falar numa próxima aula, porque já deu o nosso tempo, vocês podem ficar cansados comigo, não fiquem. Lembra que vocês têm que fazer um trabalho para mim? Uma produção artística, que pode ser um desenho, pode ser uma pintura e pode ser uma colagem. Você pode recortar papel, recortar qualquer material e colocar nessa colagem, representando as questões sociais graves e contundentes da nossa sociedade relacionadas aos negros. E eu queria que vocês se inspirassem nesses movimentos. Nos Estados Unidos, Black Lives Matter, e no Brasil, vidas pretas importam. Façam para mim críticos, né, pequenos? Como foi o quadro do Dalton Paula. Eu quero que vocês façam uma crítica a isso tudo que nós estamos conversando, a esse pouco relato da cultura afro no Brasil. Tudo bem? Um grande beijo. Fiquem com Deus.